Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada do terror. E quem disse que o Brasil não sabe fazer série de terror? A gente traz hoje algumas dicas de séries nacionais desse gênero. A gente tem a série Catalendas, que é feita no Pará, e ela fala muito sobre esse folclore regional. Ela mostra, por meio do teatro de bonecos e de forma até bem didática, essas histórias que incluem muitos monstros, a floresta amazônica em si como um cenário muito decorrente, e ela segue com uma narração em off e até mesmo com a história ocorrendo lá pelo episódio. E é muito interessante porque ele tem essa estética mais simples do teatro de fantoches, e a história é narrada por uma preguiça para um macaquinho, que é o vizinho dela. E é muito bonito. Eu lembro quando eu era criança, eu sintonizava lá na Cultura para assistir. E é ótimo pra gente conhecer o folclore daqui. A gente tem a história da Cobra Norato, da Vitória Régia, do Boi Bumbá também. E é muito importante para a cultura brasileira. Sim, e apesar de algumas lendas folclóricas não existirem exatamente esse tema de terror, na série sempre surge um monstro ou alguma figura que causa esse estranhamento, esse impacto para as crianças que estão assistindo. Pra você que não é da nossa época ou nunca assistiu Catalendas, aproveita que a série completa tá lá no YouTube. Ai, olha o bichão aí! Ainda falando dessa questão do folclore brasileiro, você já deve ter ouvido sobre a loura do banheiro ou o homem do saco, certo? E a gente tem também uma série inspirada nessas lendas urbanas nacionais. Transmitida pela Record originalmente, depois pela Warner, a série Terrores Urbanos, ela sempre adaptou essas histórias mais famosas na década de 80 e 90 para os tempos atuais. Então os episódios têm uma pegada muito contemporânea e no final sempre tem aquela vontade de ter uma moral da história, dar uma mensagem para o público que está assistindo. E aproveitando que essas histórias foram renovadas, eles também colocam alguns elementos mais contemporâneos, como celular e todo esse tipo de tecnologia que a gente tem agora. Para quem cresceu nos anos 90, início dos anos 2000, a primeira parte, tá um pouco acostumado com essas histórias, porque elas passavam lá no SBT, no sábado à noite ou no domingo à noite, e é interessante a gente acompanhar como elas vão se transformando. Eu lembro que eu morria de medo da história da mulher que pedia pro táxi deixar ela lá no cemitério. Dava aquela risada, mas uma risada de medo. Onde será que ela foi? Não deu tempo nem de virar a esquina? E apesar do próprio nome sugerir que são histórias urbanas, sempre rola um elemento mais sobrenatural e também de aquilo realmente existiu ou é só uma lenda. Enfim, sempre fica nessa coisa que ou leva... é uma pegadinha, ou né? uma pegadinha que sempre leva pro terror e pra parte que deixa a gente com aquele medinho básico. Outra aposta de terror nas séries nacionais foi Supermax, transmitida pela Globo originalmente. When I knew was easy, but darkness was the prize. Foi uma aposta da emissora de colocar essa série no horário mais nobre e se equiparar com algumas produções estrangeiras, como The Walking Dead e Supernatural, por exemplo. Foi a primeira aposta da Globo dentro desse gênero e a série basicamente era um reality show que se passava na Amazônia e o ganhador levava 2 milhões para casa. O legal de ter sido feita pela Globo é porque ela basicamente misturou alguns reality shows que ela transmitia e transmite até hoje, como Big Brother Brasil e até mesmo aquele No Limite, que levava as pessoas para uma praia, enfim, uma coisa bem rústica mesmo. E Supermax se dava medo porque conforme a série foi se desenvolvendo, apareceram vários elementos sobrenaturais. Tinham zumbis, tinham aliens. No final da série, vou dar spoiler, tá, gente? Os aliens abduziam uma das personagens e faziam experimentos no corpo dela. Então, assim, isso, pelo menos pra mim, foi muito marcante. Foi macabro assistir aquilo 23 horas da noite. A série não deu muito certo, né? Mas valeu pela tentativa, Globo.
proposta da Globo foi a minissérie Amor, Te Amo, que passou ali por 2015. Essa série ela é ambientada no início do século XX, no Recife. E o mais legal disso é porque eles usam a cultura local para passar elementos de terror durante a história. Ela apresentava 2 triângulos amorosos que se envolviam com casos sobrenaturais. E uma das coisas muito legais, assim, dessa estética deles é que a gente vê a Marina Rui Barbosa de zumbi perseguindo a Johnny Massaro. Vocês já imaginaram? Tu me chamou, Gabriel? Além de ter essa noiva cadáver brasileira, a série também apresentava vários elementos mais pegados pro terror. Tinha pouquíssima iluminação e também uma trilha sonora que era um pouco macabra. Eu achava muito bonita as músicas, particularmente eu gosto dessa minissérie, mas ela basicamente falava algumas coisas macabras por meio da letra, como, enfim, coisas dirigidas ao casal, por exemplo. Era basicamente uma história de vingança. Tu vai se arrepender! Tu vai me amar! E a série mais recente dessa lista foi desenvolvida pela Netflix em parceria com a Mixa Filmes. É O Escolhido. A produção, ela apresenta 3 jovens médicos que vão até o Pantanal para investigar o Zika vírus na região. Eles acabam lidando ali naquela comunidade com um curandeiro muito misterioso. E aí, a partir disso, começa toda a história. É interessante que a série traz tudo para um contexto contemporâneo. Hoje a gente vê muitos memes sobre a questão da vacinação. E um fato interessante, o que traz essa estética do terror, é justamente o medo do desconhecido de quem tem o conhecimento. Isso é até um pouco estranho, mas se você é uma pessoa da cidade, você vai para o interior, as crianças do interior são diferentes. Esse contato com o sobrenatural. E é isso que a série traz, incluindo um pouco de thriller, porque a gente não sabe como as coisas vão se desenvolver, mas tudo vai seguindo esse ritmo. Essas foram as principais séries de terror produzidas aqui no Brasil. Diz aí nos comentários qual delas é a sua favorita. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima!